Olá pessoal, eu vou passar a passagem aqui da carta de Hebreus 12:9, onde que fala do Pai dos Espíritos e que fala de dois filhos. O filho que vai ter a alma viva, que são os que buscam o novo céu e a nova terra, e o filho bastardo. Então essa aqui é uma Bíblia virtual, que ela é falada, aonde proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, é radiar, e assentou-se à destra do trono de Deus. É como se diz, ela é falada, todos os versículos são falados. Então quando chegar no versículo que eu quero que vocês ouçam, aí eu vou parar para mostrar que Deus, ele julga os dois filhos. O filho que tem a disciplina, que eu quero a disciplina acreditar que ele existe, e o filho que está sem disciplina, que não acredita que ele existe, que acredita numa imagem, que acredita no Jesus, aquele barbudinho, que acredita que Jesus está voltando, que acredita que esse mundo vai ter fim, e esse mundo, meu amigo, ele é eterno. Então, continuando aqui. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra Aqui si ele está mesmo, falando de Jesus. para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Aí, ó, ele chamando de filho. E sendo repreendido, ou seja, corrigido, provado, mais claro. Né? Que nós, na verdade, o mundo inteiro é provado. Né? Para que possamos porque o Senhor receber corrige o que ama, o reino e do céu. açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Aí, ó, bastardo. Ou você é filho, ou senão você é bastardo. Está falando para mim e está falando para você. Ou nós acreditamos que ele existe e cumpre com a palavra dele, ou senão, meu amigo e minha amiga, nós seguimos as religiões, nós seguimos as doutrinas, nós seguimos o que nós achamos que é certo e somos um orando pelo outro. Ou seja, sem ter o Espírito Santo. Porque se eu tenho o Espírito Santo, quem pode orar por mim? Ninguém. Ninguém. Eu tenho o próprio Deus dentro de mim. Como é que eu vou receber a oração de alguém? De quem foi que Jesus recebeu a oração? De ninguém. Por quê? Mas era Jesus, Jesus era filho e ele morreu para ele me dar esse direito, para me dar esse poder de filho. Mas para isso eu tenho que conhecer meu Pai, o Pai dos Espíritos. Senão sou um bastardo. E não tem igreja, não tem religião, não tem fé no mundo que busque ajuda a esse Deus, ao Pai. Não tem ninguém que fale do nome dele. Então são o quê? São bastardos, meu amigo. Ou você é, sim, sim, ou você não é, não, não. Não existe meio filho. Existe o filho bastardo, como foi Caim, como foi Salomão, como foi Judas, que por dinheiro e por inveja mataram seus irmãos. Porque Deus criou tudo, o Pai dos Espíritos criou todos
todos é criação dele. Ele cria o bem e ele cria o mal. Ora, Caim, a Eva fala que Deus deu um filho quando Caim nasceu. Ué, ou seja, Caim era filho de Deus, mas matou o próprio irmão. Salomão, ele não teve provação nenhuma. Salomão recebeu um reino do pai dele, com poder, o pai dele já era rei, e passou o cajado para ele, sem prova nenhuma. E o cara foi o cara que mais arrancou cabaço, ou seja, mais mulher teve, segundo as escrituras, teve 1001 mulher. E a fama dele estourou, por quê? Porque ele era riquíssimo. E na época do poder dele, ele era o cara mais rico na redondeza dos países em redor de Israel. A fama dele corria do Egito, Arábia, se espalhava, que não existia um cara mais rico que ele. Ele arrecadava 666 toneladas de ouro ao ano. As pessoas, os países vinham trazer, porque sabiam que Deus, o Pai dos Espíritos, estava abençoando ele. Mas o dia que ele foi buscar um outro Deus, ajuda as imagens, aí, meu amigo, ele lançou a vida dele no inferno. Ele lançou a vida dos seguidores dele no inferno. Ele perdeu, o Pai dos Espíritos perdeu a confiança nele, abandonou ele, não tirou totalmente por amor ao pai dele, Davi, mas por ele não passou de um jaguar, não passou de do filho sem disciplina, ou seja, bastardo. E deu a outro. Quando entregou para o outro, Deus entregou 11 ou 10 tribos, não estou lembrado, ele já se levantou com o espírito de Caim, querendo matar o próprio irmão. Da mesma fé, porque Deus tinha dado para ele. Mas Deus tinha passado para o outro, porque ele foi buscar as imagens. Ele foi dobrar o joelho às imagens. E você está dobrando o joelho de frente a um homem, pedindo oração para esse homem. Você está se esquecendo de buscar o Espírito Santo, porque você não pode dobrar o joelho para ninguém. Ora, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho tudo. Eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho intercedor que intercede na minha vida com ele. E as escrituras, que é a palavra dele, tem que se cumprir em cima da minha vida. As bênçãos que tem, elas têm que se cumprir, porque senão nós vamos brigar, nós dois. Vou fazer prova com ele. E eu já fiz várias provas, meu amigo. Eu já destruí umas 3 escrituras. Por quê? Porque eu não vejo ele. Ele não está numa imagem. Eu não enxergo ele, mas eu tenho na minha mão a espada dele. Se ela não funcionar na minha vida, meu amigo, ela vai para o fogo e chama ele para afrontar a minha vida, porque eu sei que ele está em cima do meu mundo. O trono dele está plantado em cima de mim. E você tem que ter essa fé. Você tem que ter uma fé de filho, não de bastardo. Porque o filho, ele não tem medo do pai. O filho, ele cobra o pai, mas o bastardo já tem medo. O bastardo, ele já torna a consciência dele doente. A sua consciência fica doente. Porque o diabo opera, que é o bastardo, ele opera na sua vida te colocando o medo, te colocando o temor, te colocando... Não fala assim com Deus. Ora, se ele é meu pai, e ele prometeu uma vida regalada de bênção, não estou falando prosperidade, de justiça, de um corpo perfeito, de um mundo justo na minha vida, e ele não der, eu vou ficar louvando ele? Não, eu vou bater de frente como Moisés fez. Moisés foi o cara que destruiu as escrituras dele. Moisés já tinha libertado o povo.
Moisés estava no Monte Sinai, subiu o Monte Sinai e pôs a vida dele em risco. 40 dias sem comer e sem beber é um absurdo para os dias de hoje. Mas ele, segundo o Espírito Santo, foi o que aconteceu, o que ele fez. E ele desceu do monte, estava o joio. Ergueram uma imagem, estava adorando. Ele não tem o que se abandone um Deus e você serve outro. Se você abandonar um, você vai para a mesa do outro. Você vai para a mesa dos demônios. Você vai para a mesa do diabo, que é um homem, como Judas foi um homem, que expulsava demônio, pregava a palavra de Deus, era um trabalhador na obra de Jesus Cristo. Mas, por dinheiro, ele vendeu a vida de Jesus. E não mudou nada, meu amigo. O que você vê dentro das igrejas aí é um Judas em cima do outro orando. Por dinheiro. Filho de Salomão, que buscou as riquezas, não buscou a justiça. Nós busquemos a justiça, que ele tem que cumprir. O mundo, o novo céu onde habita a justiça, para que nós possamos deixar essa rocha para os que seguirem essa fé, para os que buscar a cobrança do Pai dos Espíritos, que ele cumpra com a sua promessa. Nós não temos, se eu olho para mim, olho para a palavra dele, e olho para as escrituras, eu não vejo erro nenhum em mim. Porque quem está faltando cumprir com a palavra é ele, não sou eu. Jesus morreu por mim e me deu o Espírito Santo. E me selou de filho. Eu creio nisso. Eu não tenho dúvida nisso. Agora, se existisse uma dúvida em mim, como é que eu ia afrontar ele? Ela não é. Eu seria um bastardo. Quando eu enxerguei aqui dentro que falta ele cumprir uma aliança com o corpo humano, vai chegar a 100 anos como jovem, eu falei, é impossível. É impossível que isso aconteça. Mas comecei a cobrar e ele começou a responder. Comecei a atacar a escritura dele no fogo e chamar ele para o meu mundo. Chamar, porque se ele está em cima de mim, em cima da minha vida, feito seu trono, e me chamando eu de filho, me selou na morte do seu filho com o poder de filho, ué, ele tem que responder, meu amigo. Ele tem que me ouvir. Ele tem que achar em mim algum defeito. Porque eu vim debaixo da ira dele. Eu vim debaixo do cumprimento da maldição dele. Que ele se irou com o mundo inteiro. Mas ele falta cumprir o novo céu e a nova terra. Que é levar um corpo humano a viver 100 anos, não como um velho esbogachado, mas como jovem, que a geração aí tem que cobrar isso. E é essa fé que nós temos que cobrar. Eu não posso fazer uma oração por você, você não toma o direito de Jesus. Jesus morreu por você para te dar o Espírito Santo e selar com o selo de filho. Jesus foi provado no deserto, Jesus foi depressivo no deserto. Ele lutava contra os pensamentos dele no deserto. E o mal que estava na carne dele, ofereceu, meu amigo e minha amiga, ofereceu o mundo inteiro. E ele rejeitou. Ofereceu as riquezas do mundo inteiro e ele rejeitou. Por quê? Porque ele veio trazer saúde, ele veio trazer vida com abundância, ele veio trazer a libertação, ele veio trazer o colírio para nossos olhos abrir e enxergar o mesmo Pai que ele teve, é o mesmo Pai que eu creio que eu tenho. Se eu sou filho de Deus, Jesus também foi. Automaticamente, pela fé,
E o sacrifício de Jesus, eu sou irmão. Somos irmãos. Ou senão, as escrituras é furada, então continua Jesus ainda sem morrer e sem ressuscitar. Eu neguei ele se eu não tivesse esse tipo de entendimento. Então eu creio que Jesus, ele passa a ser meu irmão, porque somos filhos do mesmo Pai, que eu vou te falar agora na frente. E não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Aí, ó, o Pai dos Espíritos. Tu acredita que você é feito de carne, de alma e de espírito? Ou você acredita no que a ciência fala? Qual é o tipo de técnica de fé que você tem para os dias de hoje? As histórias dos heróis da fé já se foram, meu amigo e minha amiga. Hoje nós estamos vivendo o Apocalipse. É bem fácil de você entender. O país de Israel, ele tirou o espírito dele. Ninguém fala do Pai dos Espíritos. E nem pode falar porque não é filho, é bastardo. Porque o filho conhece o Pai, disse Jesus, meu irmão. E você tem Jesus como? Como Senhor ou como irmão? Porque Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, Jesus fala que ele tem um novo nome. E os que estão no reino dele, falando dele, são coluna. E vão conhecer o nome do Pai dele, que está aqui, ó, Pai dos Espíritos. Você conhece ele? Você sabe a habitação dele? Você, meu amigo e minha amiga, tem que ser humilde, como aquele rei que Jonas foi pregar, ensinar, falar. A cidade é você. O rei é tua arrogância. O rei é teu ego. O rei é você não querer acreditar. Mas aquele rei desceu do trono, se vestiu de pano de saco e falou, não sei nada. E esse cara que veio falar aí, o Jonas, está falando a verdade. E começou a se humilhar, e Deus, o Pai dos Espíritos, que é um, Deus é só um, o Pai dos Espíritos, não destruiu a cidade, não destruiu o reino, e pelo contrário abençoou ele. E hoje não mudou nada não, meu amigo, mas você tem que ser humilde, você tem que descer do salto alto, você tem que arrancar esse rei de dentro de você. Porque, então me responda se você conhece. Responda para a sua consciência. Nem para mim, para a sua consciência. Se você conhece o Pai dos Espíritos. Se você tem o selo dele de filho. Que do céu da sua vida ele te chama de filho. Se ele está assentado sobre você. E você sendo filho dele, como foi Jesus. E como sou eu hoje, filho dele. Posso falar dele, porque não há dúvida no meu coração sobre isso. Então, meu amigo e minha amiga, aí está a passagem. A passagem de filho. Para eu, você, nós entrar no paraíso dele. Só entra os que forem selados com
o selo de filho. Então essa, meu amigo, é a passagem que me deu hoje vontade, em minha casa onde eu estou, eu e Deus,